Começando aí. Pessoal, então esse é um novo momento dentro do mesma sequência de aula. A gente já fez hoje a parte introdutória mostrando a forma que a gente vai trabalhar ao longo do semestre. E agora eu vou falar da Agenda 1, que já está aberta, tem o tema As Pessoas, o Bem Mais Valioso da Organização. Tá? O que ele quer dizer com esse título? Que máquina, tecnologia, infraestrutura, equipamento, sistemas, a gente consegue comprar. É só a empresa ter uma saúde financeira que a gente consegue comprar. Agora, as pessoas, talento que você contrata pode ser diferente da do teu concorrente. Aliás, vai ser diferente. E isso pode fazer total diferença no sucesso da tua organização, da tua empresa. Então, é esse o tema dessa aula. É uma aula simples, a gente então vai começar as primeiras agendas todas, gente, falando de gestão de pessoas, né? Todas elas, olha aqui. As pessoas bem mais valiosas da organização, recrutamento e seleção de talentos, desenvolvimento de pessoas, depois parte mais burocrática, departamento pessoal 1 e departamento pessoal 2. Depois a gente já passa para contabilidade, certo? Depois tem uma OC, né, gestão do tempo, que é meio fora de contexto aqui nessa sequência. Depois tem informação de preços, que a gente já vai começar a falar de administração da produção e contabilidade também, e finanças. Administração da produção 1, 2 e 3. Três agendas de administração da produção. Administração de materiais. Depois vem um outro MOOC de mercado do trabalho. Continuando o assunto logística, depois de administração de materiais, vem a administração de estoques. Depois vem duas agendas de marketing no final, igual no primeiro módulo de vocês, de olho no mercado e de olho no cliente, certo? Então a nossa primeira é essa aqui. Vou para ela aqui, gente. Ah, uma dica. Estão fazendo atividade, gente? O pessoal reclama que às vezes o AV faz perder a atividade. Façam no Word ou em algum outro aplicativo, copiem e colhem a atividade de vocês. Acho que é muito mais garantido vocês não perderem o conteúdo, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu só fechar esse cara aqui, gente, o chatbot, é uma inteligência artificial de mediação virtual, onde vocês conseguem conversar com ele aqui e pedir para ele informações sobre o que vocês estão estudando. Então, por exemplo, o que seria sustentabilidade? Olha lá, pensando, vai responder. Tá aqui, ó. Ótima pergunta para começar. Sustentabilidade é um conceito muito importante, especialmente no mundo de gestão de negócios. Significa adotar práticas que atendam necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações. Então, tá aqui o conteúdinho que ele trouxe. Você gostaria de saber como esse conceito se relaciona com a gestão de pessoas na Rockwave Confecções? Então, sim. Aí ele vai interagindo com a gente aqui. Olha lá. Pensando, trouxe. Olha lá, falando, né? Como que isso interage com essa empresa Rockwave. E ele está totalmente é, munido de informações sobre a agenda, tá, gente? Então é interessante que ele não está falando, não é a IA da internet inteira, é a IA voltada para esse ambiente, tá bom? Bom, então aqui vocês têm uma ferramenta que pode ajudar também. Eu vou fechar, se eu quiser de novo é só clicar nesse robozinho aqui. Então vamos lá. O que que tem aqui na nossa agenda? Tem momento de reflexão, porque aprender para começar o assunto. Acontece de cair conteúdo que está nesses outros itens na prova? Acontece. O que que a gente sempre vai estudar? Para começar o assunto, mergulhando no tema, tá? Aqui embaixo vocês têm a atividade oficial de vocês, que é o fichário, nessa agenda, e o debate. Reparem que aqui tem o prazo certinho, né? Tem um alterar data aqui, mas a gente não consegue, tá, gente? Quem faz isso é somente a coordenação. Eu até já tentei para ver se eu conseguia, mas não rola. Ele bloqueia. Bom, então vamos lá. Vou para começar o assunto. Se tiver alguma pergunta, manda em brasa, tá, gente? Fique à vontade, só ligar o microfone ou falar aqui no chat comigo. Semestre passado tinham dois alunos que sempre conversavam comigo durante as aulas, eram só os dois que ligavam o microfone, mas eles me ajudaram bastante a enxertar informações novas e dar aquela sensação de que
o professor não está sozinho, né, na turma. Por que que o chatbot falou da Rockwave? Olha aqui, ó. Porque é a empresa fictícia que está na agenda, né? Então, quando ele perguntou lá se queria que falasse de sustentabilidade na Rockwave, a ideia era essa. É, eu joguei sustentabilidade lá, ela falou, mas por que que esse cara tá falando disso? Eu vou tentar linkar isso com o estudo dessa agenda que o aluno está fazendo agora, né? Ele não sabe que eu sou professor, certo? Bom, então, para começar o assunto, aqui a primeira palavra que vem, identificando as competências da equipe. Competência. O que que é uma competência, gente? Vocês já ouviram falar disso aqui, ó? Chá. Competência. Vamos lá. O que significa cada letra do chá? Esse termo é bastante utilizado na administração e em gestão de recursos humanos, gente. O chá, essas três letras, o C significa conhecimento, o H significa habilidade e o A significa atitude, certo? Vou até copiar isso aqui, jogar no chat aqui para nós. Ah, o Igor falou que ouviu falar no curso da Anguera. Legal. Opa, ele copiou só a primeira linha. Conhecimento, habilidade e atitude. A junção disso aqui tudo é a competência, tá? Então, competência é a junção dessas três regrinhas aí. Vou explicar cada uma delas já. Competência, então, conhecimento, habilidade e atitude. Vamos lá. Ficou uns números esquisitos aqui, mas não vai fazer muita diferença. Bom, gente, conhecimento é o saber teórico. É o que a gente aprende na escola, em livro, cursos e leituras. Então, se a gente tiver um certificado falando que a gente fez um curso de inglês, por exemplo, de 300 horas, esse certificado, ele vai comprovar que você teve oportunidade de ter acesso a esse conhecimento. Ah, mas eu tenho certificado, mas eu estudava de qualquer jeito. Tá, então, mas você tem a comprovação, né? E esse conhecimento, então, é adquirido através de cursos e assim vai. Se realmente aquele conhecimento foi adquirido pelo aluno, isso vai ser comprovado na execução das atividades, né? Pode ser que ele só passou ali de turista e tem um diploma, mas pode ser que realmente ele saiba, e isso é o conhecimento. Então, a primeira competência é o conhecimento. Segundo, habilidade, aí já é o saber fazer. Então, eu fiz as 300 horas de inglês, mas eu não sou fluente, eu não consigo falar, né? Então, embora eu tenha aquele certificado de 300 horas, eu não consigo ter fluência. Já outra pessoa que não tem o comprovante do conhecimento, o currículo ali, o certificado, ele pode ter a habilidade de falar fluente. Como que ele aprendeu? Ah, ele aprendeu vendo filme em inglês em casa, mas ele sabe fazer. Então, isso é habilidade. Outro exemplo mais técnico. Um, se alguém me falar assim, Rodrigo, faz um pé para a mesa da sala lá que quebrou o nosso. Eu não sei nada disso. Eu não sei mexer com marcenaria. Eu não tenho habilidade técnica para isso. Eu imagino que ferramenta deva ser utilizada, tudo, mas eu não sei como fazer. Então, eu não sei executar. Então, eu não tenho habilidade para isso. Agora, me peça para fazer uma planilha do Excel com uma função C, um PROC V, aí eu tenho habilidade para isso, né? Então, a habilidade é o saber fazer. Então, que não depende do certificado. Pode ser que eu não tenha certificado e eu saiba fazer. Claro que a junção do certificado com a habilidade é o que faz a gente se destacar no mercado de trabalho. E aí vem um terceiro, que é a atitude, que é a parte comportamental. E os três juntos é o que fecham a competência de uma pessoa, de um profissional. E quando a gente fala de atitude hoje em dia, tem muita coisa que a gente pode levar em consideração, como, por exemplo, proatividade. Essa semana na empresa a gente teve problema com isso, é normal. Tocaram, a gente tem uma campainha na oficina que quando os mecânicos e o pessoal que trabalha lá precisa, eles apertam e aí o pessoal do administrativo sabe que eles estão precisando de alguma coisa, são dois pavimentos, e aí o pessoal se apresenta para
resolver o problema do pessoal lá da oficina. E num departamento de 10 pessoas, sempre um só levanta. Os outros fingem que não aconteceu nada. Nunca se prontificaram. E a gente falou disso, né? A proatividade está cada vez menor e as pessoas só fazem realmente o que é a obrigação delas e não se prontificam a fazer outras coisas, nem para ajudar. E aí a gente percebeu que essa questão da atitude, e quando a gente contratou essas pessoas, a gente esperava que elas tivessem esse tipo de comportamento, mas não tem. Dá para desenvolver? Dá para tentar, mas o que a gente percebeu quando a gente falou isso para eles é que eles ficaram bicudos, bravos e fizeram, mas sem aquela vontade de querer ajudar. Fizeram criticando, sabe? Isso é falta de atitude. Aliás, é uma atitude que não convém para um ambiente de esforço mútuo, de time, de equipe, né? E aí isso complica. Então a pessoa pode ter o conhecimento, a habilidade, mas ter uma atitude que não é legal e pode se comprometer por conta disso. Então o conjunto dos três aí é o que vai fazer um profissional ser diferente para o mercado de trabalho, tá? Que vai fazer com que enxerguem nessa pessoa um potencial grande para coisas maiores e não pensar naquilo como é um executor de tarefa. Você passa, ele faz só aquilo. Se você pedir alguma coisa a mais ou precisar pensar fora da caixinha, não vai funcionar. Então, percebam, tem que ser a junção dos três, tá bom? Bom, e aí fala aqui dessa empresa Rockwave, tem um gerente de produção chamado Lucas, e ele está revisando os relatórios de desempenho quando ele é procurado por Bianca, que é analista de RH. Tem a fotinho deles aqui, a imagem gerada por IA. Hoje em dia, todas essas pessoas não existem, né? É, a IA, legal com essa parte de imagem que ela faz, ela nunca vai tentar deixar o menos parecido com pessoas reais para que não corra risco de processos, né? De autorização de imagem indevida, mas sempre vai parecer com alguém, né? Sempre vai parecer com alguém. Bom, e a Bianca chegou lá para conversar com o Lucas e o Lucas falou o seguinte, que ele estava preocupado porque a equipe anda desmotivada e a produção caiu. A gente tem bons profissionais, mas parece que o trabalho perdeu o ritmo. E a Bianca falou que também percebeu e acha que o problema está em como elas estão gerenciando as pessoas, que eles precisam olhar mais de perto para cada colaborador e realmente ver o que eles podem oferecer, ou seja, analisar, olha lá, os conhecimentos, habilidades e atitudes, certo? Então o chá está aqui dentro da agenda. O Lucas falou que era verdade e que às vezes eles colocavam alguém em uma função apenas porque tinha necessidade, sem considerar o que essa pessoa tem de melhor. Então, quando a empresa analisa o perfil do colaborador, ela pode enxergar exatamente onde ele encaixa. Agora, quando isso não é feito e é somente jogada a pessoa naquele cargo, corre risco justamente de acontecer esse desencontro, e isso não é bom nem para o colaborador e nem para a empresa. Vão falar, nossa, esse cara não serve, mas não é que não serve, colocaram ele na função errada, no lugar errado. Isso é péssimo, né? É, Bom, a gravação da primeira aula já, da primeira parte já ficou aqui, ó, gente. Vou até baixar já. Tô baixando. Aí assim que terminar eu já posto pra galera aí. Bom, é, eu tô falando, mostrando pra vocês na tela, mas vocês não conseguem ver. Olha aqui minha tela, gente. Aí aqui tá aparecendo aqui, ó, gravação. Aí eu coloquei baixar agora, ele tá baixando a gravação. Aí eu pego esse arquivo, carrego no YouTube e compartilho o link do YouTube para vocês, tá? Só para mostrar para vocês como que eu faço sempre. Porque às vezes o pessoal fala, professor, não mandou ainda. Tem hora que não baixa de jeito nenhum essa praga, tá? Bom, e aí eles vão conversando e o Lucas fala que tem que ser como uma banda. Cada músico toca bem, mas não instrumentos diferentes, né? Então o cara é baterista, ele não vai tocar bem guitarra. Tem, tem músicos que fazem todas as coisas, jogam em todas as frentes ali, mas pode ser que ele seja melhor em um deles. E aí você precisa saber qual é o melhor para encaixar, né?
Tem um exemplo clássico, falando de banda, o David Grohl, que é vocalista do Foo Fighters. Ele era baterista do Nirvana. Então, quer dizer, o cara era, tinha uma função na banda Nirvana, que era bateria, e aí quando ele vai pro, o Nirvana acabou, quando ele vai para uma nova banda, ele se tornou vocalista e a voz dele é o grande diferencial do grupo. Então, quer dizer, lá atrás na outra banda que ele tocava no Nirvana, talvez o talento dele não, o melhor talento dele não estava sendo aproveitado. Ele é um bom baterista, mas ele é muito melhor cantor do que baterista. E aí encaixou como uma luva e hoje ele faz sucesso justamente por conta da voz dele, né? E não pela bateria que ele toca. Bom, é, olha lá, a Márcia falou que vê isso na empresa que ela trabalha. Gente fora de função, né, Márcia? Você fala assim, esse cara daria um ótimo executor, sei lá, um ótimo. Eu não sei de qual área é a empresa, mas às vezes você enxerga que a pessoa está fora da casinha, fora do lugar onde ela deveria estar. E isso é falha de RH, é falha de contratação, é falha de gestão, porque não encaixou a pessoa no local onde ela deveria estar. Na prova de vocês vai cair sobre competência, habilidade, atitude aliás, competência, que é conhecimento, habilidade, atitude, para que vocês diferenciem o que é cada um deles. Então, por exemplo, se eu falar para vocês que tem uma pessoa que chega carrancuda e vai embora carrancuda e não fala com ninguém, isso está relacionado ao C, ao H ou ao A do chá. Ao Qual ar, que- professor. Bom dia, Isso, desculpa. exatamente. Perfeito, Roseli. É atitude, totalmente atitude, né? E na prova vai cair isso. Vão perguntar. Então, ele pode perguntar sobre esse tipo de coisa, ou ele pode perguntar sobre o saber executar, né? E ele pode, inclusive, falar sobre essa discrepância entre ter a comprovação de ter o conhecimento e não saber fazer. Não sei se vocês já ouviram falar de engenheiro de escritório, esse termo. O cara é engenheiro Tem civil. bastante onde eu trabalho. Ah, olha lá. O cara não sabe fazer na prática, né, Márcia? Ele Mas vai. também, então, mas aí também, às vezes, a empresa também dá muita margem para que isso aconteça, né? É o que eu falo, é a falha da gestão, não é a falha do cara, né? Exatamente. Deixaram isso acontecer, não podia ter deixado. E aí você tem um profissional que não sabe executar, ele só sabe comandar, ele só sabe. Ele acaba ficando refém também daquela situação, porque a empresa permite que isso aconteça. E aí se torna um engenheiro de escritório. Na prática, o que esse cara sabe? Nada. Ele tem a faculdade, ele tem o CREA, ele tem o cargo, mas ele não sabe se precisar. O que eu faço com esses vergalhões aqui? De que forma eu coloco ali para fazer uma viga? Não sei. E se ele fizer, é capaz de cair o prédio, né? Porque ele tem o conhecimento, mas na prática, o jeitinho de fazer, ele não vai saber. Talvez um pedreiro saiba mais que ele, né? Exatamente. Tem até um vídeo, né, explicando sobre isso, de que os engenheiros fizeram um tanque lá de guerra e eles ficam em frente ao tanque, o tanque vem para ver se vai frear no momento certo. Então, assim, né, colocaram eles lá, vocês confiam no próprio trabalho? Ótimo. Eu nunca vi esse. Se tiver o link, manda no grupo pra Eu gente. vou tentar achar e eu mando. Legal. Excelente exemplo, né? E eu vi esses dias, não sei se você já viu, sabe esse pessoal que coloca grade, tela de proteção em janela de prédio? O cara pula ali e se joga, ele joga o corpo contra, porque ele confia no trabalho que ele fez, o executor, né? E se perguntar pro dono da empresa, vai lá e pula, você acha que ele vai pular? Não Nunca. vai, não vai de jeito nenhum. A confiança que o profissional que sabe fazer tem no que ele está executando é uma, a confiança do gestor sobre esse profissional é outra. Então, a gente precisa se provar todo dia nas nossas profissões e, e é isso que a gente tem que fazer, ter a garantia, tentar garantir
que você está fazendo melhor e que você sabe que o resultado é bom ou não. Se você tiver dúvida do resultado, é bom que deixe explícito isso também. Olha, eu fiz, mas eu tô com medo, eu tô com dúvidas, tá? Não se pendura nessa tela, não, ou não entra na frente do tanque, igual a Márcia falou, né? É, Exatamente. é mais ou menos aquele caso, né? Eu fabrico refrigerante, mas eu não tomo o meu refrigerante que eu fabrico. Por quê? O que que você sabe, né? Você sabe algum segredo ali da produção que você não sabe que não te faz bem. Então, o ideal é que você faça as coisas como se fosse para você, e aí, obviamente, você vai ser um bom profissional, vai ter esse reconhecimento. Criar essas oportunidades de aprender na prática também faz parte da obrigação do profissional. E quando ele não tem essa oportunidade na empresa, é bom que ele saia e procure novos ares, né? Imagina uma técnica de enfermagem que nunca aplicou uma injeção, nunca fez um acesso venoso, só sabe no papel. Mas aí ela se torna uma gestora, vamos supor. Ela é chefe das enfermeiras, mas ela não sabe fazer. Ela, ela só sabe mandar. E quem sabe fazer são as enfermeiras. Se uma dessas enfermeiras forem promovidas a gestora, ela vai ter uma visão muito melhor de como aquilo deve ser executado do que uma que nunca pôs a mão na massa. É essa a questão que a gente está querendo chegar. Então, aí vem conhecimento. Eu adquiro habilidade. Eu vou saber fazendo na prática. E tem gente que não quer se envolver com isso. Aí é questão de atitude. O cara tá acomodado. Tá bom aqui só no escritório, só mandando. E aí é a falta de atitude, é a falta de proatividade, de querer saber, de querer entender. E isso, obviamente, que é o mais difícil dos três de desenvolver, tá? Bom, é, aqui fala do departamento de gestão de pessoas, então, que normalmente é chamado de recursos humanos nas grandes empresas, e nas pequenas empresas, normalmente, ele não existe, né? É, a parte de gestão de folha de pagamento costuma ser feita por uma contabilidade externa, e a parte de recursos humanos fica por conta do dono ou de algum gerente, de algum diretor que trabalha na empresa, e muitas vezes não é feito da forma como deveria ser. Acontecem vários problemas de abuso de autoridade, colocar em situações de assédio, né, por não saber falar com o colaborador. Então, as empresas pequenas realmente pecam nisso, porque não dá para contratar uma pessoa especialista em gestão de recursos humanos, porque é caro e não justifica, vamos dizer assim. Mas aí os gestores teriam que se aperfeiçoar nessa área para conseguir conduzir no lugar deles. E muitas vezes isso não acontece, tá? Ruim, né? Ruim. Isso é péssimo. Mas, então, essa área de gestão de pessoas, ela vai ser responsável, gente, por agregar mão de obra, agregar valor ao colaborador, aplicar o colaborador no lugar correto, capacitar, remunerar e reter esses talentos e monitorar também para saber se eles estão indo bem, tá? Olha, a Márcia mandou aqui o vídeo do teste do tanque com os engenheiros. É longo, Márcia? Não, não é longo, não. Ah, vou colocar então aqui. Deixa eu pausar aqui. Opa. Espero que vocês consigam ver aí todo mundo. Vamos ver. Teste de freio com tanque Leopard de 60 toneladas por engenheiros holandeses. Meu pai do céu, eles estão de costas, Márcia. É bom demais esse vídeo. Nossa, que medo. Se alguém fez alguma coisa errada ali agora nesse momento, hein? Se alguém olhar para trás, já era. Nossa, que legal. Não conhecia. Os caras são bons. Muito bom. Olha que legal. Eles comemorando. Fantástico. Não conhecia, viu? Ali naquele momento Adorei. não passava nem Wi-Fi. É. Vocês viram que tem mulher lá, olha que legal. Uma só, gente, olha que pena. É isso que eu falo que logo, logo vai mudar, né? É, mas a área de engenharia mecânica, ainda mais nessa área naval, né, de guerra, deve ser um ambiente estritamente difícil de entrar para as mulheres, mas tem uma mulher lá muito legal representando.
Fantástico. Obrigado por ter mandado. Enriqueceu com certeza a aula. Adorei. Vou usar nas minhas aulas presenciais também, viu? É, é uma boa reflexão, né? Você faria um teste desse com as coisas que você fabrica, né? Que você ajudou É, a se você não produzir? confia no seu trabalho, né? Quem vai confiar? Exatamente. Mas tem gente que sabe que o trabalho é mal feito e acha que tá tudo bem, né? Ah, tem bastante, tem bastante. Ignora isso, tá lá pelo salário só e só isso. Vai vivendo dessa forma. E aí você acaba sendo um mero executor de atividade ou um péssimo executor de atividade e nunca você vai ter Sim. teu reconhecimento, né? Você trabalha em que área, E Márcia? eu trabalho na área de petróleo e gás. Olha, área interessantíssima, né? Vejo isso E muito. As pessoas terceirizam muito também a, o trabalho dela, né? Vai dar errado, vou fazer de qualquer jeito, o outro vai lá e vai assumir, porque, né, ninguém faz nada sozinho, né? Somos exatamente, uma corrente, elos de uma só corrente, né? Então, se um faz errado e não vier um próximo corrigir, aquilo dali vai, pô, a gente trabalha com vidas, né? Não tem, exatamente. ali onde eu trabalho, a gente não pode errar. Então, é bem complicado isso. Perfeito. Obrigado. Obrigadão. Bom, tudo isso que a gente está debatendo, a gente está falando de talento, de parceria, de capital humano. Olha lá as pecinhas do quebra-cabeça. Só funciona, só vai dar certo se todos trabalharem, se a engrenagem funcionar. E aí que a Marcia falou, se às vezes alguém deixa de fazer o correto, outra pessoa vai ter que compensar aquilo, porque o resultado final precisa atender aquela demanda. E muitas vezes pessoas se esforçam para cobrir a falha de outras, né? É, eu- Se todos falharem, a empresa não vai ter sucesso. Então, essa construção dessa engrenagem, o ideal é que com o tempo, essa peça, esse lado fraco, vamos dizer assim, da engrenagem, se aprimore para que eu consiga ter uma coesão, todo mundo com a mesma força. Mas se isso não acontece, realmente aquele ponto fraco você tem que tirar e colocar outra pessoa que seja capaz de fortalecer aquele entrave, tá? Bom, é, aqui então dessa questão da Rockwave, gente, está falando desse planejamento de pessoas e fala de uma palavra importantíssima na área de gestão de pessoas, que é a gestão por competências. Você se realmente conseguir entender no que aquele profissional pode agregar para sua empresa, e encaixá-lo no ponto correto, no lugar correto. E é sobre isso que está falando nessa agenda. Não é uma agenda difícil. Vai falar então dos conhecimentos, habilidades e atitudes. Já vi casos de profissional ser formado na Unicamp, ter 10 anos de experiência, mas a atitude da pessoa não era legal. Contaminou o ambiente, ambiente pesado. A pessoa não gostava de estar entre pessoas, não sabia trabalhar em equipe. Deu certo? Não deu, gente. Então, nem sempre essa formação e a habilidade vão ser os únicos fatores que precisam ser levados em conta, né? Eu preciso ter a junção dos três aí. Então, não adianta eu ser ótimo profissional, né, na questão da habilidade e ser péssimo em trabalhar em equipe, em construir juntos, em agregar valor à empresa, tá? Bom, então aqui tem competência, saber fazer, querer fazer e poder fazer. Nós já vimos. Então, saber fazer é habilidade, querer fazer é atitude, e o poder fazer é a questão do conhecimento, da comprovação de que realmente essa pessoa é, tem competência para aquilo, tá bem? Eu não vou deixar, por exemplo, um engenheiro mecânico fazer um acesso venoso no meu braço, tá? Em compensação, eu posso deixar o engenheiro mecânico da Chevrolet mexer no meu carro e se ele for um engenheiro de motor, por exemplo, para identificar um defeito, né? Então, as pessoas se encaixam onde elas têm competência para isso. Tá aqui o gráfico, então, gente, olha lá, saber fazer, poder fazer e querer fazer. Saber, habilidade, querer fazer, atitude, e o poder fazer é o conhecimento. Tá bem? Bom,
Então, quando a empresa consegue enxergar isso e coloca as pessoas no local correto, ela vai ter um resultado muito melhor do que as empresas que não fazem esse tipo de avaliação. Aqui vem uma parte. Esse conteúdo tá extenso, gente, mas ele é leve, tá? Dá para ler tranquilo. O que é preciso fazer para ter um bom processo de gestão por competência? Aí tem aqui, fazer um mapa das competências necessárias para cada cargo e função, descrever as competências mapeadas, definir os instrumentos de avaliação para saber se aquela pessoa tem competência para aquilo e como vai interpretar esses resultados, né? Depois dar os feedbacks e se você verificar necessidade de treinamento ou de capacitação, investir nisso. A empresa precisa investir nisso. Gerar planos corporativos individuais de treinamento e desenvolvimento, que entra dentro disso que eu falei, e gerar planos de sucessão de carreira. Nas empresas pequenas, torna a falar, isso é muito provável que não aconteça, mas nas empresas grandes você precisa fazer isso para motivar sua equipe e saber que eles podem chegar em em voos mais altos, tá? Torne-se estratégico para a organização. Como? Tendo conhecimento, habilidade e atitude. E aí dificilmente você vai ser substituído. Eu sempre dou exemplo de um caso, gente, na empresa chamada Alstron Noveira, ela tinha um funcionário chamado Chico Francisco, e esse Chico era um mecânico da manutenção, um dos mecânicos da manutenção. A empresa é multinacional, o Chico, mesmo sendo mecânico, ele foi fazer curso de inglês. Investiu, 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 investiu. Os manuais das máquinas que a empresa utilizava, todos em inglês. Qual era o único mecânico que sabia? O Chico. O que aconteceu com o Chico? Ele foi se tornando cada vez mais especialista em todas as máquinas da fábrica. E ele continuava sendo mecânico, ganhando tanto quanto os outros, o mesmo valor dos outros. Só que por ele ter feito o estudo do inglês e ter aprimorado a interpretação dos manuais, eles se tornam especialistas nas máquinas muito mais do que os outros mecânicos. Em 5, 6 anos, o Chico se tornou líder da equipe de manutenção. Ele era o mecânico responsável por todos os outros e ele correu atrás disso. Ele foi promovido por conta disso. Isso é caso verídico, tá? É, o Chico tirava férias, era desesperador. Não tinham outras pessoas proativas que faziam a mesma coisa que ele, que estavam interessados em conhecer. E aí, Chico ganhava 3 vezes o salário do mecânico. O cara tocava, fazia a fábrica não parar. Ele era fundamental, ele se tornava estratégico. Ele galgou essa posição, gente. Ele se tornou estratégico dentro da fábrica. Quando o Chico. Aí eu acompanhei isso porque eu era fornecedor do Chico. E quando acabou esse prazo de validade do Chico, que ele quis aposentar, a empresa falou: e agora? Não tem outro Chico. O que que eu faço? Chico, abre uma empresa e presta serviço para mim. O Chico hoje tem uma empresa que presta serviço para a Alstom e ele ganha 10 vezes o que ele ganhava. O cara fez a carreira dele, gente. Sucesso ele construiu. Sensacional. Eu até me arrepio falar do Chico, né? E é um cara que se você pensar, se olhasse para ele e falar, nossa, que cara humilde, simples, tal, mas é inteligentíssimo. Ele fez, ele conseguiu trilhar o caminho, aliás, construiu o caminho que ele ia trilhar dentro da empresa. Quero ser É, amiga do Chico. é. Mas olha que exemplo, né? Ele era mais um. E, e eu sou amigo do Chico, né? É um cara que realmente eu me espelho, porque ele conseguiu se destacar num ambiente que ele podia ser simplesmente uma pecinha da engrenagem. E ninguém pediu isso para ele. Ninguém falou, Chico, quero que você faça. Ele foi lá e fez por conta própria, tá? Olha lá, as empresas valorizam cada vez mais os profissionais que colocam em prática seus conhecimentos e se mantêm em constante aprendizado. Chico, certo? Bom, é isso aí. Tentem fazer isso sempre na carreira de vocês, viu, gente? Hoje o que eu vejo, o que eu mais vejo é as pessoas fazerem o contrário, tentar se afastar disso. E, e aí falta profissional. Tá difícil contratar pessoas que tenham vontade de fazer, né? Isso reflete no nosso sucesso, reflete no nosso salário, reflete na nossa vida. Porque se a gente ganhar mais, a gente pode viver melhor também. Não que a vida seja só dinheiro, mas satisfação em poder falar, eu sou um bom profissional, eu sou remunerado por isso e
e a empresa me reconhece, e eu acho que mesmo que não reconheça, uma hora vai reconhecer, ou você sai e vai procurar reconhecimento em outro lugar, né? Bom, cadê? Caiu aqui, gente. Olha lá, tá vendo? Eu fico sem mexer um pouquinho no AV. Agora, só para a gente fechar, eu vou falar brevemente aqui do conteúdo mais. Nas aulas semanais, gente, eu vou Professor, fazer. Oi, pois não, Sidney. quero dar uma participação também. Fica à vontade. Oposto à história do Chico, eu trabalhei em uma empresa, aí o engenheiro lá sempre ele falava o seguinte, que tinha uma história de um funcionário que trabalhava numa empresa e Certo. ele já estava próximo de aposentar. E a função dele era apertar um botão vamos dizer assim, para ligar um equipamento, né? No, no período de trabalho dele. Aí um dia perguntaram para ele qual era o objetivo, para que ele apertava aquele botão. E ele não soube explicar. Falou assim: eu trabalho aqui já, sei lá, tantos anos, e mandaram eu apertar esse botão. Para E que ele que não serve? soube, não sabia para que serve, né? Então, assim, é o oposto ao Chico. Ok. Exatamente. É isso aí. Ótimo, Sidney. Esse exemplo eu conhecia com um profissional da área férrea, né? Que falavam para ele: você tem que chegar lá no trilho e dar uma marteladinha todo dia nesses pontos. E ele fez isso 45 anos. No dia de aposentar, o funcionário novo chegou e falou: viu, pra que que você faz isso? Pra que que você dá marteladinha? Eu falou: cara, eu trabalho aqui 45 anos e eu não sei, eu nunca perguntei, mas mandaram eu fazer, eu faço. E aí o menino quis saber, para tirar a tensão da linha do trem. E o menino, no primeiro dia, na primeira hora de trabalho, já descobriu para que que aquilo servia. O cara ficou 45 anos sem perguntar. É isso aí que o Sidney falou. Falta de proatividade. Então, a gente precisa entender por que que a gente aperta o botão, né, Sidney? Não adianta só a gente apertar. É perfeito. Adorei. Ótimos exemplos vocês deram aí. O vídeo da Márcia mostrou a questão da confiança, né, no que a gente faz, e o Sidney, a questão da atitude, de querer saber para que que você serve dentro da empresa, né? Exatamente, até porque tem coisas e áreas que dependem muito da sua vida, né? Coloca a tua vida em risco. Exatamente. Pode ser por um risco, por exemplo, da tua área de petróleo e gás, que é risco de explosão, risco de causar um acidente gigantesco, como, por exemplo, um médico ou um enfermeiro tem a responsabilidade sobre a vida de uma pessoa, ou às vezes você trabalha numa indústria que, aquele caso da Baker, por exemplo, da cervejaria, você tem uma função ali de cuidar das máquinas, mas você percebeu que vazou etileno glicol para dentro da produção, ou não percebeu, ou não monitorou, porque achou que aquilo nunca ia dar defeito. Aquilo foi para dentro de uma garrafa, que foi para dentro da casa do consumidor, que tomou a cerveja e morreu. Então, Exatamente. às vezes você pensa que o que você faz não, não oferece esse risco, mas pode oferecer sim. Assim como um comprador que está lá sentadinho na mesa, só emitindo pedido, ele pode comprar por questão de preço, um produto de baixa qualidade que pode trazer problema para o cara que vai consumir isso lá na ponta da cadeia de abastecimento. Então, Exatamente. a Até a gente falta do conhecimento do material, né? Na área que eu trabalho, se o comprador ele não tiver o conhecimento do material que ele está comprando, porque a gente não vai nem pelo lado do preço, né? Do valor, é mas qualidade. da qualidade do material, porque, né? Se você compra um material e aplica um material incorreto, né? Que não aguenta a temperatura, alta temperatura, e coloca numa plataforma, ela explode e mata muitas pessoas, Olha aí. né? Eu tenho até um exemplo prático, porque eu embarco também, Que e legal. uma companheira, né, foi comigo, uma colega de trabalho, e a gente tinha que passar por dentro de uma sala de CO2. E Nossa. as portas travam e a gente só tem 30 segundos para sair de dentro da sala. Se você estiver Meu dentro, Deus. game over. E ela não sabia o porquê daquela sala, que é a sala principal Nossa. dos geradores da plataforma. Eu falei assim, então, aqui, se você entrar em 30 segundos, tocar o alarme, você não sair em 30 segundos, essa sala é lacrada e a gente fica aqui e canta para subir.
Meu Deus, que E risco. aí, todas as vezes que a gente passava por dentro dessa sala, ela prendia a respiração e saía correndo. Eu falei, é mais ou menos nesse, nesse pique aí. Ai, que dó. Mas aí, Ai, se você está num lugar desse, você não tem um conhecimento do risco que você está correndo, né? exatamente. E legal você, como colega de trabalho dela, orientar nesse sentido, porque talvez ela fizesse isso por anos e não, igual o Sidney deu exemplo, Exatamente. É. nem imaginasse o risco que ela corria. Tem um caso de cervejaria também, um vazamento. O pessoal, uma equipe de manutenção, eu trabalho com bombas hidráulicas, né? Na parte empresarial, que eu sou gestor administrativo de uma empresa de bombas hidráulicas. E aí, essa equipe foi para lá para mexer numa bomba e era uma bomba de amônia. Quando eles foram fazer a remoção da bomba, o equipamento ainda tinha amônia dentro do equipamento e eles ficaram com irritações graves na região dos olhos e nem conseguiram terminar o serviço. A pessoa da manutenção que orientou, que cuidou do acesso, fez a integração, tudo com eles, não expôs para eles o risco que eles corriam. Eles não, olha que bobeada, óculos de Então, proteção. é aí que mora o perigo. É parecido com o caso do cara da academia, né? Que tinha academia lá, piscina, e mandava o cara lá, que era um faz tudo, jogar o cloro na piscina. O cara foi manipular o cloro, poxa, a moça morreu nadando, Foi né? manipular enquanto as pessoas estavam lá, né? Exatamente. Ele correu o risco, né? Sem Por, não, equipamento de proteção nenhuma, de bermuda e nada, chinelo. nada. É. Por falta de conhecimento, e o dono, né? Pior ainda, porque tinha o conhecimento e não passou para a pessoa que está ali, ó. Não manipula assim, assim, assado, senão, né? Corre E, risco, né? e por que isso, mais? Para economizar. Exatamente. Mas Porque aí, né? não Perdeu tinha um uma profissional vida. treinado, não tinha. Exatamente. É, O é barato saiu esse, caro. é esse tipo de gestão que é inadmissível acontecer, mas a gente vê isso acontecendo todo o tempo. Muito. É o que mais tem. Então a gente fala aqui no curso de administração, é interessante a gente fala sobre o certo, mas a gente consegue enxergar que tem muita coisa errada por aí. E é aí que a gente tem que tentar fazer a diferença. E se a gente fizer a nossa parte, dificilmente a gente vai ser um profissional mediano, a gente vai se destacar, porque hoje em dia tá fácil se destacar, porque tem Exatamente. muita Hoje em dia gente tá fácil ruim. descartar. Esse, Exatamente. é, E é em todos os cenários, assim. em todas as áreas, em todos os cenários possíveis. É isso Sim, aí. se você se esforçar um pouquinho, você já consegue ser melhor do que os demais. E se você se esforçar muito, você pode ter certeza que você vai ser o melhor. É bem isso. A gente vê em toda política, por exemplo. O cara que fizer um pouquinho diferente, ele vai ser o salvador da pátria, porque a maioria é ruim. É difícil. Bom, e aqui, gente, então ele vai, no mergulhando no tema, ele faz a parte mais técnica do conteúdo, ele vai falar de análise de cargos, que é justamente você desenhar o cargo de acordo com o perfil que precisa ser preenchido, e isso vai envolver competência, que é conhecimento, habilidade e atitude. Então, dentro dessa análise de cargo, eu tenho que colocar o que perfil eu preciso para aquele profissional. Quando a gente vai subindo de cargo no organograma das empresas, a gente vai vendo esse nível de exigência subir cada vez mais. Então, para cargos de CEO, por exemplo, o nível de exigência vai ser extremo. Para um cargo operacional, vai ser menor. E a gente não tem como ser diferente, porque as responsabilidades vão aumentando, tá? Bom, tarefas específicas. É a rotina, é o dia a dia, é o que aquele profissional vai precisar fazer todos os dias, certo? Só que junto vem as responsabilidades sobre essas tarefas, que é o que a gente estava falando. O porquê apertar o botão, né? O meu tanque freia, né? Por que que eu entro nessa salinha aqui? E por que que isso me oferece risco? Então tem muita responsabilidade envolvida até com a sua própria vida. Então, responsabilidade é a obrigação que uma pessoa tem de executar determinados atos ou de responder por metas que são delegadas. Por exemplo, a responsabilidade do gerente de projetos que os trabalhos sejam entregues no prazo. E aqui a gente está falando de um projeto. Como a gente falou, tem casos que envolvem vidas. Então, a responsabilidade é o que as ações que você faz no seu serviço podem gerar de problema caso você não a faça. E as tarefas são as atividades rotineiras. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu faço segunda-feira é chegar, abrir e-mail. Já vem um monte de demanda com prazo. E eu saio correndo atrás para executar. Vocês acreditam eu que seja a mesma coisa nas funções de vocês.
Então, a especificação do cargo, gente, é a descrição das competências técnicas e pessoais necessárias para o desempenho de um cargo. Então, percebam, competências técnicas, conhecimento e habilidade, mais a habilidade que eu vou precisar ter, são as competências pessoais. Ok? E isso traz toda a responsabilidade de um cargo. Então, junção de tarefas, eu consigo montar a especificação desse cargo. E eu vou ter as competências técnicas, que é o domínio de tecnologia, habilidades e o conhecimento, e as pessoais, valores, atitudes, cooperação, trabalhar em equipe, organização, iniciativa e assim vai. Falando de legislação, a gente tem a classificação brasileira de ocupações, onde eu vou tentar encaixar aquele cargo que eu estou desenhando, nessa especificação, eu vou encaixar dentro dessa classificação brasileira de ocupações. Eu posso inventar um cargo na minha cabeça. Existe esse CBO. E lá tem todas as funções e as características dessas ocupações para o mercado de trabalho brasileiro. Tá? Bom, então a CBO é essencial para a regularização de contratos pelo Departamento de RH. É uma informação fundamental nos contratos e carteiras de trabalho. Eu não posso colocar lá auxiliar administrativo amarelo, né? Auxiliar administrativo azul, não existe isso. Mas existem classificações como, por exemplo, auxiliar administrativo nível 1, nível 2, nível 3. Aí depois eu passo para assistente administrativo, eu vou analista administrativo depois, né? E vai subindo a responsabilidade diante de cada cargo desenhado. E a CBO é a orientação para isso, que é o Classificação Brasileira de Ocupações, certo? Então esses dados disponíveis lá alimentam a forma como os departamentos de RH desenham as caixinhas do organograma para criar a estrutura de uma empresa. Aqui tem os links, tá, gente? Depois ele volta a falar da Rocky Wave Confecções, que é uma empresa fictícia que ele está dizendo aqui, e pede para elaborar uma descrição de cargo do profissional ideal para o departamento administrativo. Olha lá, auxiliar do departamento administrativo, responsabilidade de tarefas. Ele está pedindo para a gente fazer, mas eu vou passar aqui. Aqui, tarefas e responsabilidades, e aqui o perfil, competências técnicas e competências comportamentais. Vamos ver aqui embaixo o que ele pôs. Responsabilidade de tarefas. Vou pegar só uma aqui, tá? Registrar e conferir lançamentos financeiros, entradas e saídas de recursos, notas fiscais e comprovantes. Então, aqui são as coisas que ele vai fazer todos os dias. Atender fornecedores e clientes, prestando informações sobre pagamentos. Aí já, aqui então, responsabilidades e tarefas já desenhadas para o cargo. Depois, perfil, conhecimento básico em rotina administrativa e financeira, habilidade no uso de planilhas eletrônicas, noções de contabilidade e capacidade de elaborar e interpretar relatórios simples. Percebam que tudo isso que está pedindo aqui vai fazer com que eu contrate a pessoa, se ele dominar essas competências técnicas, consiga executar essas responsabilidades e tarefas que estão aqui em cima. Caso ele não tenha essas competências técnicas, ele não vai ser um bom executor e não vai cumprir, vamos dizer assim, essas responsabilidades e tarefas da forma adequada. E depois eu tenho as competências comportamentais: organização e atenção aos detalhes, responsabilidade e comprometimento com prazo, capacidade de comunicação e trabalho em equipe, ética, sigilo profissional e disposição para aprender continuamente. A junção disso tudo é o desenho do cargo. Está lá em cima de novo. Cadê? Opa, aqui, especificação do cargo. Então, é tudo isso aqui, é o conjunto desses três. Se eu contrato alguém que não tem um dos três, eu preciso desenvolver isso nesse profissional. Então, por exemplo, se faltar habilidade no uso de planilha eletrônica, só falta isso. O cara tem todo o resto do perfil. É um cara bom para contratar, por quê? Porque eu faço ele criar essa habilidade. Pago um curso para ele. Vai lá fazer Excel avançado, né? E aí eu desenvolvo essa competência, que é muito mais difícil de você desenvolver do que, por exemplo, essa questão aqui, ó, capacidade de comunicação. É muito mais fácil eu ensinar Excel do que ensinar o cara a se comunicar, porque o cara já talvez não consiga mais mudar esse perfil dele, né? Um cara que não gosta de conversar, não gosta de trabalhar em equipe, isso é muito mais difícil do que ensinar Excel, tá?
Bom, então, como uma banda de rock só brilha quando todos tocam juntos e a coisa funciona perfeitamente. Então, planejar gestão de pessoas é justamente isso. Essa agenda, então, fala dessa questão de encaixar a pessoa na função correta. E o departamento de RH tem total responsabilidade sobre isso. Tá bom, gente? Não é uma agenda difícil, é simples até. Aqui no simulado vocês têm questões que vocês podem resolver para ver como isso cairia na prova. Tá? Eu acho que o meu mostra a resposta. Eu não vou descer muito aqui, senão vou dar spoiler. Mas aqui, Pernambucanas investe em funcionários para evitar turnover, olha lá, rotatividade, né? E aí vem o textinho e aqui embaixo vem as questões, certo? Uma questão só, gente, uma questão só. Façam, mas essa aqui não vale nada além do certo ou errado, é só para vocês verem como seria uma questão de prova, né? Um baita de um texto lá para resolver uma questão. É assim que é a prova de vocês. O que que vocês têm que fazer essa semana? Fichário, tá aqui, achei bem legal a atividade. Estudo de caso, chama entrega certa logística. Ele traz o estudo de caso, certo? Depois ele pergunta como a gestão de competência pode ajudar a enfrentar os desafios identificados, como a análise de cargos pode contribuir para melhorar a organização do trabalho. Então, provavelmente eles estão contratando pessoas que não se encaixam na função, né? E quais resultados positivos a empresa pode alcançar ao adotar essas práticas. É só isso, gente, são essas três, tá? Não é uma atividade longa nem extensa, é uma atividade bem simples e tranquila. Esse é o fichário, vocês vão postar. Se quiserem citar casos de reais que vocês conhecem que se encaixem nisso, podem citar, tá? E depois nós vamos para o debate que eu adorei, um debate provocativo, que fala sobre saúde mental e qualidade de vida no trabalho, equilíbrio emocional, ambiente positivo. Inclusive, acho que eu vou mandar para algumas pessoas que eu conheço isso para ver se conseguem fazer com que isso realmente aconteça, né? E aí fala aqui: existe um ditado popular que diz: trabalho é para dar resultado, não para ser feliz. Eu conheço pessoas que pensam assim, gente, gestores que pensam assim. Só que você tem que pensar que o colaborador fica, às vezes, a maior parte da vida dele dentro da empresa, a maior parte da vida dele se dedicando para aquela empresa. Então, não é bem assim, né? Então, a gente tem que criticar isso aqui. Diante do que estudamos sobre capital humano, você concorda com essa frase? Como você explicaria para um empresário tradicional que um colaborador com a saúde mental em dia produz mais e melhor, né? É isso que é difícil colocar na cabeça de muitas pessoas, certo? Bom, aqui embaixo tem o quadrinho do debate, gente. Se atentem a isso, tá? Participação frequente no debate com postagens diárias ou constantes ao longo da semana, superior a 4 vezes, igual ou superior a 4 vezes ganha o MB. Nossa, aumentou mais ainda, era 3 semestre passado. Participação no debate com alguma frequência e já sem tanta, não com tanta relevância. B, participou só uma vez. Olha lá, uma vez é um R e não participou ou colocou só lá, concordo. A única participação da pessoa vai levar um I, né? Então, esse debate aqui é para espinafrar patrão. Fique à vontade. É bom que são opiniões de vocês, podem citar casos pessoais de vocês, e a gente volta a falar dele quando a gente fizer o fechamento da agenda. Bom, gente, está entregue o pacote para vocês. Agenda 1 é isso. Vocês vão ter que fazer fichário e debate. As duas atividades muito tranquilas. Façam hoje, se possível. Já fica livre disso. Quem fizer hoje já vai ter a correção na segunda-feira. Quem fizer na terça vai ter a correção na quarta. E assim vai, tá? Então, as correções vão acontecendo conforme vocês vão entregando e conforme eu vou encaixando nos meus horários para correção. A nossa próxima aula eu vou deixar para sexta-feira, embora também disse falou que para ela quarta é melhor, para que vocês tenham esse tempo para fazer as atividades. Na sexta, o nosso primeiro encontro vai ser sobre a agenda 2, que vai abrir na sexta. E depois eu vou programar próximo para ser de quarta, tá? Que aí a gente atende também como a Tamiris falou, para a gente não ficar só na sexta. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante da participação de vocês. Tem gente que não falou nada, mas eu sei que está aí escutando e é um prazer. A gente vai tentar fazer isso da melhor forma possível para que seja legal para todos nós. E
Se tiver alguma coisa que vocês acharem que não está indo bem, me falem, né? E a gente vai tocando o semestre. E podem ter certeza que eu vou apoiá-los nessa missão aí do segundo módulo. Não quero ser só um intermediador que vai, de vez em quando, passar informações para vocês. Eu quero construir conhecimento junto com vocês, como a Márcia fez hoje, o Sidney fez hoje. Eles citaram coisas que eu não conhecia e que eu posso, a partir de hoje, adotar e utilizar na minha vida como exemplo também, tá bom? Durante a semana, Roseli, a gente começa às 19h30, eu não começo às 19 porque eu me desloco nesse período também. Eu trabalho em outra cidade, em Campinas, eu me desloco nesse período para Cajamar, aí eu chego aqui, monto o computador rapidinho e começo para... E tem gente também em São Paulo que chega às 19h30 ou até mais em casa por conta de metrô, ônibus e tal. Aí a gente vai modelando, tá? Se precisar, se tiver outras necessidades, a gente vai modelando. Eu só quero que vocês tenham a oportunidade de ter acesso a isso também, tá bom? Olha lá, a Márcia também trabalha em outra cidade. Então, essa questão do deslocamento, a gente acaba chegando bem próximo desse horário, das 19h30 em casa. Aí 19h30, 20h30 é para a gente encerrar. 1 hora, 1h20 no máximo, tá? E aí logo eu já coloco o conteúdo, certo? Eu vou parar de gravar aqui, gente. Um bom final de semana para vocês. Se tiver alguma dúvida, me chamem.